Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação online. Eu sou o Ciro e hoje tenho o grande prazer de estar aqui meditando com vocês. A meditação online é um programa levado a todas aquelas pessoas que não podem estar em um dos nossos cursos presenciais. Então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando pela primeira vez e aqueles que já nos acompanham há algum tempo. O programa da meditação online é dedicado a todas as pessoas que não conhecem a yoga ou a meditação em uma primeira parte. Em uma segunda parte é dedicada a algum tema de interesse que possamos aprofundar para vocês e também melhorar alguns conhecimentos e algumas técnicas a respeito da prática da Sahaja Yoga. Então, para você que está chegando agora pela primeira vez, nós vamos fazer uma breve introdução. O que você vê aí na sua tela chama-se Sistema Sutil ou Corpo Sutil. Quando nós estamos mais ou menos pelo segundo ou terceiro mês de formação, ainda no ventre de nossas mães, a energia divina que cria tudo, que dá vida a tudo, mantém tudo e permeia tudo, então ela penetra pelo topo da nossa cabeça, onde era a nossa moleira, percorre a nossa coluna recém-formada e vai formar três principais canais de energia. Um que você vê aí em azul escuro, que passa para o hemisfério direito do cérebro, outro que você vê passando aí em amarelo, passando pelo lado direito do nosso corpo e mudando para o hemisfério esquerdo do cérebro e o próprio interior da nossa coluna, que é o terceiro canal. E ela forma também mais 7 principais centros de energia, os tais chamados chakras. Esses centros de energia cuidam de várias coisas na gente, estão aí numerados, com cada um respectivamente com seu nome. Essa energia primordial, então, cria um primeiro canal chamado esquerdo, que tem o princípio da vontade. A vontade é, vamos dizer assim, a qualidade básica desse canal. Em seguida, ela cria um segundo canal, chamado canal direito, cuja função principal é a ação. Depois, ela cria um terceiro canal, que é o canal central, no centro da nossa própria coluna, que é o propósito. Então, essas três forças vocês vão ver atuando em todas as coisas o tempo todo. É preciso primeiro a gente ter uma vontade, uma ideia, uma iniciativa, e depois a gente empreender alguma ação para obter alguma coisa, que nós estamos chamando aqui de propósito. Cada um desses chakras, então, como eu disse para vocês, vai cuidar na gente de várias qualidades. O primeiro nos dá inocência, sabedoria, pureza, humildade. O segundo, 4 dedos abaixo do umbigo, nos dá conhecimento, criatividade, a capacidade de colocar bom senso, estética nas coisas que nós fazemos. O terceiro, no umbigo, é a satisfação, é o bem-estar. Esse chakra ele é extremamente importante porque, junto com os outros dois primeiros, ele forma a nossa infraestrutura. E desse terceiro chakra nós obtemos todas as riquezas, todas as coisas que vêm para o nosso autossustento, desde a comida. E esse terceiro chakra também regula a nossa família, o nosso lar, nos dá a possibilidade de conviver em uma comunidade como o lar, uma família. O quarto chakra, na altura do coração, ele nos dá a segurança, a autoconfiança. Esse chakra controla os pulmões e o coração. O elemento dele é o ar. A respiração é a coisa mais importante aqui,
para a nossa segurança. E aí você vê um pouco destacado do lado esquerdo, onde está o nosso coração, existe algo extremamente importante na gente, que é a nossa essência imortal. E de fato, a gente sabe que uma pessoa não é declarada pelo médico morta enquanto o coração não para. Até mesmo o cérebro pode parar. Mesmo assim, a pessoa não é considerada morta. Isso significa que no nosso coração existe algo muito importante, o que nós chamamos de essência imortal, que é chamado em sânscrito de Atma e que é traduzido para a nossa língua como espírito. Então, espírito para nós é a nossa própria essência imortal. O quinto, nós estamos aí no nível do pescoço. Quinto chakra é aquele que permite que nós nos comuniquemos, é aquele que nos dá todos os nossos sentidos, é aquele que nos faz expressar para o mundo e também entender o mundo. Então, ele é aquele que permite que nós vivemos em coletividade. Esse quinto chakra, ele também tem várias peculiaridades interessantes. Aqui do lado esquerdo, aonde você tem o ombro e o pescoço encontrando do lado esquerdo, é o ponto da nossa autoestima. A autoestima, ela é muito prejudicada pelo sentimento de culpa. Culpa que eu coloco nos outros, culpa que os outros colocam em mim, mas a pior de todas, a culpa que eu coloco em mim mesmo. Essa é a pior de todas. E não adianta a gente se sentir culpado. Isso só faz a gente se esconder atrás do problema. O que interessa é a gente enfrentar o nosso erro e prometer para nós mesmos que não vamos errar de novo. Já do lado direito, aqui entre o ombro e o pescoço do lado direito, nós temos a nossa capacidade de sermos doces, suaves e adequados em palavras e atos. O que significa que qualquer agressividade que a gente gera ou que a gente recebe atrapalha demais esse chakra daqui. Então, entre esses problemas de agressividade e esses problemas de culpa, nós costumamos terminar o dia pedindo uma massagem na parte superior das costas, porque a gente transfere todos esses problemas para uma contração muscular e aí fica muito complicado. E esse quinto chakra nos dá uma qualidade muito importante também na parte central. É a capacidade de testemunhar. Testemunhar tudo. Testemunhar inclusive a nós próprios. E isso nos dá uma percepção diferente de nós mesmos. De vez em quando sai um pouco de você e testemunhe você mesmo. Olhe para você mesmo. Isso faz você compreender uma série de coisas. O sexto chakra, nós estamos aí no centro da testa. Observe que o sexto é o cruzamento dos 3 canais. E aqui existe um ponto bem estreito. No topo do canal direito, o que corresponde a essa parte amarela, que é o hemisfério esquerdo do cérebro, aqui está o nosso ego, ou a nossa mente racional. Aqui é que a gente desenvolve a razão, o planejamento, o pensamento concreto. Do outro lado, a ponta do canal esquerdo, que está no hemisfério direito do cérebro, é da onde vem a nossa intuição. E é também onde a gente armazena todas as nossas experiências no nível sutil. Porque no nível físico a memória está distribuída em todo o cérebro, mas no nível sutil essa parte aqui é a nossa memória. E aí esse chakra ele nos dá uma qualidade mais do que necessária hoje em dia, a capacidade de perdoar. Isso é muito importante, perdoar a tudo, a todos e principalmente perdoar a nós mesmos. Porque, analisando bem, somos nós que fazemos as piores besteiras para nós mesmos. E o sétimo é a integração, a união. Esse sétimo chakra, ele interliga todo o nosso sistema individual com o todo, o onipresente. Isso chama-se união, isso chama-se conexão. E já nós vamos ver por que a importância desse sétimo chakra aqui,
que é o chakra da coroa, como se diz assim, ou coronário, que tem então todas essas cores aí. Bom, indo um pouco mais a fundo nos canais, eu falei para vocês que o canal esquerdo é a vontade, mas ele também é emoção, sentimento, alegria, desejo, e lá em cima, no hemisfério direito do cérebro, ele nos dá a mente abstrata. Por exemplo, o pessoal que faz arte, produz, cria, gosta muito de explorar bastante esse aspecto. E é daqui que vem nossos insights, né? As nossas intuições, as nossas percepções, os cliques, as ideias, essa parte é extremamente importante em nós. E o direito? O direito, ele é a ação. Ele é o pensamento, o planejamento, a criatividade, também honestidade, responsabilidade, retidão. Ele é aquele que nos dá a mente concreta, que se manifesta lá no hemisfério esquerdo do cérebro, do nosso ego. É ali que está o pensamento concreto, né? Então, o canal direito tem um papel mais do que importante em tudo que a gente faz. Depois, o canal central. Aqui é o propósito, a razão do porquê a gente faz tudo. E esse canal central que passa na nossa coluna nos dá equilíbrio, tranquilidade, paz, silêncio interior e a possibilidade de evoluir. Evolução. Presta atenção nisso, porque esse é o objetivo final. Esse é o grande objetivo do ser humano, evoluir. Isso é muito importante que você tenha em mente esse objetivo, evoluir. Tornar-se um ser melhor, mais consciente de tudo e de todos, e principalmente do que é que realmente nós somos. Bem, mas acontece um probleminha, como toda historinha bonitinha tem um problema, né? Então vamos nós à nossa brincadeira diária. Lá pelos 5, 7 anos de idade, a gente desenvolve a nossa personalidade, composta de ego e superego, como você vê esses dois balões aí que vão crescendo. E o ego diz, eu sou e ninguém é. E eu quero dar ordem, eu quero mandar, eu quero comandar, eu quero controlar, e eu tenho as melhores ideias. O superego fica lamentando, mas isso não é para mim, ninguém gosta de mim, não dou conta disso, ou fica armazenando memórias muito complicadas. O fato é que esses dois crescem demais, pressionam demais esse cruzamento dos três canais, e aquela energia primordial que estava subindo e descendo pela nossa coluna não pode mais subir. Esse fluxo é interrompido. Essa energia adormece, o nosso sétimo chakra fecha e ela desce lá para o penúltimo osso da coluna, chamado de osso sacro. Interessante que os gregos deram esse nome, né? Osso sagrado. E pelo fato dela ficar enrolada sobre si mesma, os indianos nominaram ela como Kundalini, que em sânscrito quer dizer enrolada no feminino. Isso porque ela tem um aspecto materno. Ela nos criou, mas agora ela adormeceu. E o nosso canal central adormeceu. E aí? Bom, nós usamos canal esquerdo e direito. Como já vimos, várias qualidades deles, só que a gente sobrecarrega e gera desequilíbrios. Então, quando a gente começa a desequilibrar o canal esquerdo, nós temos baixa autoestima, que é aquela lamentação, eu não dou conta, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, não quero nem sair do quarto. Insegurança, tristeza, infelicidade, culpa, medo. São alguns dos problemas que a gente provoca no lado esquerdo. E do lado direito? A gente tem aborrecimento, hiperatividade, prepotência, egoísmo, vaidade, agressividade, raiva. Esses são alguns problemas que nós fazemos no canal direito. E isso atrapalha a gente de várias formas, inclusive dinamicamente. Veja, eu tenho um medo, uma insegurança. Aí, para esconder isso, eu
desenvolvo uma agressividade. Veja que eu saí de um problema do lado esquerdo e fui para um problema do lado direito. E com essa agressividade eu começo a atacar e ofender todo mundo. E de repente eu ofendo alguém que eu gosto sem querer. Aí eu volto lá para o lado esquerdo com arrependimento, uma culpa, por que eu fui falar aquilo? Ah, meu Deus do céu. Ou então, eu tenho uma ideia, tive um insight, propõe um projeto, a chefia compra, vamos fazer, planejamos, agimos, corremos, fazemos, mas aí chega um infeliz e fala assim, olha, não vai ter orçamento para o seu projeto não. Vamos aguardar um pouco, não sei se vai dar, e aí você volta lá para o lado esquerdo, fica decepcionado, puxa, mas o projeto era tão legal. Mas antes que você crucifique esse indivíduo, ele mesmo vem e diz, não, arrumei mais orçamento para você, vamos fazer, toca o projeto para frente. Aí a gente replaneja, corre, envolve a empresa inteira, faz e desfaz, só que mudou a chefia. E a chefia diz assim, não alcançamos as nossas metas, mudamos as nossas prioridades, não vamos fazer isso aí mais não, engaveta aí o seu projeto. E a gente guarda uma baita de uma frustração. Tá vendo esse movimento pendular entre estados desanimados aqui em azul do lado esquerdo e estados exaltados aqui em vermelho do lado direito? Isso é o que se chama de inferno na concepção dos yogis. Como é que a gente sai disso? O fato é que nós vivemos nesses quatro níveis, ou dimensões se você quiser. Só que o nosso físico puxa a gente numa direção, o nosso mental em outra direção, as nossas emoções numa terceira direção, e o nosso espírito está esquecido, é desconhecido. E aí, como manter o equilíbrio e evoluir? Então agora, o ponto é como? De 1970 a 2011, essa senhora indiana, Shri Mataji, ela ensinou a Sahaja Yoga no mundo inteiro de graça. Sahaja quer dizer nascido com você. Ela foi condecorada pela Academia de Ciências de São Petersburgo, na Rússia, por cientistas, pelo fato dela ter trazido a eles muitas luzes sobre vários temas. Ela esteve naquela conferência das mulheres de Pequim em 95, que foi muito emblemática, basicamente iniciando esse movimento de prestígio das mulheres. Ela foi condecorada pela Fundação Nobel, esse aí é o neto do Alfred Nobel. Ela fez palestras em muitos países, percorreu o mundo inteiro de forma gratuita, gastando seus próprios recursos. E o que ela ensinou? Ela ensinou o seguinte, é preciso que aquela energia primordial ela desperte novamente para reativar o nosso canal central e desbloquear o sétimo chakra. Isso se chama yoga. Isso, modernamente, se chama realização do si. E isso nos traz um momento que se chama consciência sem pensamentos, um estado. Então, yoga é um estado de consciência sem pensamentos. Ou, a gente pode dizer, o primeiro estado de yoga é a consciência sem pensamentos. Existem inúmeros métodos para se alcançar yoga. E muitos desses métodos empregam exercícios. Os exercícios são excelentes, as posturas são excelentes. Porém, elas não são pré-requisitos para que se alcance o estado de yoga, que corresponde ao despertar da Kundalini, a realização do Si, que é a reativação do nosso canal central, que é a paz, o equilíbrio e a desobstrução do sétimo chakra, nos reconectando com o todo, ou seja, nos dando yoga. E como é que a gente faz isso? Bom, então aqui nós vamos agora começar uma experiência diferente para você. Então sente-se dessa forma.
procure uma posição confortável sobre a cadeira. Tire os sapatos, os chinelos. Se aí onde você está frio, pode ficar de meia. Mas mantenha as plantas dos pés no chão. E coloque as palmas das mãos descansando sobre as pernas com as palmas para cima. Essa é a postura de meditação na Sahaja Yoga. E nós vamos fazer 4 movimentos simples. Eu vou passar os movimentos agora para a gente ver como é que é, depois nós vamos voltar e fazer, ok? Bom, primeiro nós vamos colocar a mão direita sobre o coração, no lado esquerdo do peito. Então, a mão direita no lado esquerdo do peito. Depois, nós vamos subir a mão e colocá-la entre o ombro esquerdo e o pescoço. Depois, nós vamos subir a mão, colocá-la sobre a testa. E depois, nós vamos colocar a mão no topo da cabeça. Coloque bem a palma da mão no topo da cabeça, pressione e massageie no sentido horário. Pressionando com força para baixo, estica os dedos para fora e para cima. Então são esses 4 movimentos que nós vamos fazer, ok? Então vou voltar aqui para a gente começar tudo de novo. E agora eu gostaria de sugerir a vocês que desliguem as outras janelas do seu computador, do seu celular, silencie o seu celular. Se alguma coisa aí onde você pode estar tirando a sua atenção dessa técnica, por favor, remova isso, porque quanto tempo você dedica para você mesmo? Quanto tempo mesmo? A gente está dedicando a nossa atenção para várias outras coisas, vários outros interesses, outras pessoas. A atenção toda hora é roubada pelo anúncio, pela música alta, pelo barulho do celular, por uma página da internet com zilhões de propagandas. Então, jogue tudo isso fora, fecha tudo isso daí e agora dedica um tempo para você. Então, dessa forma, com as mãos descansando sobre as pernas, feche os olhos, inspira e expira profundamente, voltando a atenção para dentro de você mesmo. Se você quiser, você pode inspirar pelo nariz, reter um pouquinho tudo cheio, e expirar pela boca devagar. Inspira. Retém. Expira. Continua um pouquinho mais esse movimento, bem devagar, sem pressa, sem correria. Agora, coloque a mão direita sobre o coração no lado esquerdo do peito. E aqui nós vamos nos dirigir a essa energia primordial que habita em nós, adormecida no penúltimo osso da nossa coluna, chamada de Kundalini, e vamos chamá-la como a mãe primordial. A maneira pela qual os indianos carinhosamente chamam essa energia. Então, dentro do seu coração, peça assim: Mãe primordial, ou somente Mãe, por favor, venha ao meu coração, abra
ilumina o meu coração. Peça isso com sinceridade dentro de você. Aqui, no nível do coração, essa senhora indiana, Shri Mataji, nos ensina que nós não somos só esse corpo, só essa mente, só essas emoções, muito menos esses problemas todos da vida, mas nós somos o Espírito, quer dizer a essência imortal. Então, com toda atenção aqui no seu coração, afirme: Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora, coloque a sua mão, suba um pouquinho no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. E aqui vamos nos livrar desse fardo de culpa. Então, a partir desse momento, pare de se condenar por qualquer coisa. E afirme várias vezes, repetindo seguidamente assim: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Não precisa pensar em ninguém nem em nada específico. Apenas jogue fora toda essa culpa. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Várias vezes. Agora, suba sua mão para sua testa. Coloque a mão sobre a testa, inclina a cabeça um pouquinho para frente e sinta toda a sua testa na sua mão. E aqui nós precisamos perdoar, mas verdadeiramente, de coração, perdoar. A tudo, a todos. De novo, não precisa pensar em nada nem ninguém específico, apenas perdoe. Afirme algumas vezes mentalmente assim: Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. E agora então, coloque a palma da mão no topo da cabeça. O centro da palma da mão no centro do topo da cabeça. Estica os dedos para fora e para cima e pressiona para baixo o couro cabeludo e massageia, movimenta o couro cabeludo no sentido horário devagar. De maneira a despertarmos cada um dos 7 chakras. Por 7 vezes, mentalmente, repita o seguinte pedido depois de mim. Mãe, por favor, dai-me a realização do si. 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 Mãe, por favor, dai-me a realização do si.
E mais uma vez, mãe, por favor, dai-me a realização do si. Descansa a mão, palma para cima. Agora eleve a mão esquerda. Próximo movimento nós vamos fazer com a mão esquerda e com a mão direita. Mas agora, inicialmente, a mão esquerda sobe, aproxima a palma da mão do topo da cabeça, deixando a direita descansando sobre a perna com a palma para cima. Presta atenção na mão esquerda. Veja se você sente frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Observe com bastante atenção a sua mão esquerda. Você pode aproximar, afastar, mover para frente e para trás devagar, mas preste bastante atenção na sua mão esquerda. E registre o que você está sentindo na mão esquerda para poder comparar com a direita, que pode ser diferente. Agora descansa a mão esquerda, deixa a palma para cima e faz o mesmo com a direita. Aproxima a palma da mão do topo da cabeça e experimenta aí. Observa frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Presta bastante atenção. O que você sente com a mão direita? É igual ou é diferente do que foi com a mão esquerda? Agora descansa as duas mãos e, de olhos fechados, presta atenção no topo da cabeça. Observa, sem reagir, apenas observa. Observa tudo que vem de fora, inclusive este locutor que te fala agora. Apenas observa. Observa dentro de você e observa o silêncio dentro de você. Então, abra os olhos devagar. Se você pôde sentir algumas dessas sensações, então você percebeu as vibrações. Se você pôde perceber alguns segundos de silêncio mental, então você entrou em meditação. Meditação significa esse momento de silêncio. É super importante alcançar esse momento de silêncio, pelo menos por 1 ou 2 segundos, todos os dias, umas 2 vezes por dia. Por isso que a Sahaja Yoga se pratica assim, uma meditação de 10 minutos de manhã e outra de 10 minutos à noite, antes de dormir. E mais uma meditação coletiva por semana, que se você puder ir em nossos centros, onde há as aulas presenciais, então você vai poder aprender muito mais. Você sabe que pode ver aí no site da sahajayoga.org.br, você tem um link aí, e lá em endereços você tem todas as informações de locais, dias, horários em várias cidades no Brasil.
Voltando aqui ao nosso diagrama do sistema sutil, a Kundalini ela está adormecida aqui no penúltimo osso, no centro da nossa bacia, no osso sacro. E aí ela desperta e começa a subir, passando por todos os chakras e canais, até sair lá em cima. Quando isso acontece, então, isso é yoga, e ela examina todos os nossos canais e chakras. Se estiver tudo certo, equilibrado, então nós vamos perceber nas mãos a brisa fresca. Porém, se ela perceber algum desequilíbrio, algum bloqueio, alguma desarmonia, então ela vai sinalizar para a gente com todas as outras sensações que não são a brisa fresca. O mais comum é o formigamento, calor, apontada. E você pode sentir na mão inteira, o que significa o canal inteiro, e você pode sentir também separadamente em cada dedo, como mostra aí a figura, dando para você um mapa dos chakras e canais. Então, você vai sentir um problema, por exemplo, um dedo qualquer quente ou pinicando ou formigando, e aí nós vamos precisar saber o que é isso. Então nós dependemos de todo o conhecimento que essa senhora indiana nos deu através de suas palestras, que são muitas, que na verdade são um resumo direto e claro de todas as escrituras indianas e das demais escrituras, dizendo muito claramente o que devemos fazer, como é que a coisa funciona. Isso, então, nós convidamos vocês a participar tanto da nossa meditação online como das nossas aulas presenciais. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho um outro assunto pelo fato da época. Nós estamos hoje no dia 15 e ontem foi o dia 14, o dia em que o Sol migra do hemisfério sul para o hemisfério norte, o dia em que é celebrado o início do fim do inverno. Então aí você vê o nosso globo terrestre e embaixo está o Trópico de Capricórnio, que passa aqui pela América do Sul, um pouquinho lá da África e da Austrália, e lá no hemisfério norte está o Trópico de Câncer, que passa por vários outros países como desenhado. Então, quando o Sol migra, ele vai começar a aquecer o hemisfério norte, que é onde está a maior concentração de terras e, por conseguinte, a maior concentração de civilizações do ser humano. E então é extremamente importante esse momento, porque o Sol vai começar a dissolver o inverno e a promessa de que lá vem a primavera e que os campos vão estar cultiváveis novamente, então vai haver muita abundância, a vida vai poder sair de vamos dizer assim, dessa calamidade que é o inverno. Esse festival na Índia chama-se Makar Sankranti, como você vê aí em cima, o que significa, em linhas gerais, de uma grande mudança, uma revolução. Como é essa mudança marcante nesses climas bastante acirrados do hemisfério norte. Talvez aqui para a gente no Brasil isso seja um pouco mais tênue, mas também significam várias mudanças. Esse Makar Sankranti, então, é muito celebrado na Índia e todas as pessoas aguardam esse momento porque ele tem o verdadeiro espírito do Ano Novo, que é a renovação, que é um tempo para a gente poder fazer novas coisas. E aqui é que reside um grande poder desse momento, a capacidade de renovar, de fazer alguma coisa, e mais especificamente para nós, de poder superar um monte de problemas. É por isso que na virada do ano, ou nessa época do ano, nós nos propomos a fazer coisas novas. Porém, aqui vai um alerta. Não faça uma lista de 10 ou 20 coisas que você quer fazer no ano novo, porque vão ser com certeza
18 frustrações. Restringe essa lista a uma ou no máximo 2 coisas que você quer fazer de novo ou mudar na sua vida. Porque se você tentar resolver ou mudar muita coisa, você não vai conseguir. Agora, a dica mais profunda é que, se você começar a meditar todos os dias, então você vai começar uma mudança muito grande na sua vida. E essa mudança vai ser dentro de você e fora de você. Se você meditar como a Sahaja Yoga ensina por 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, então você vai começar a promover uma mudança em todo o seu sistema sutil, que é o nível espiritual. E, por conseguinte, ele vai provocar uma mudança no seu nível mental, no seu nível emocional e até mesmo no seu nível físico. É um pouco mais difícil, porém, isso pode acontecer. Então, como é que você vai praticar a Sahaja Yoga? Se você não puder ir nas nossas aulas presenciais, você tem uma porção de programas nossos gravados, que você acessa por esse link aí, arquivo de meditações, e você vai poder então assistir vários e vários programas, na hora que você quiser, não somente agora, porque eles estão disponíveis em uma interface em que você, tendo uma conexão, pode abrir e pode praticar a sua meditação. Mas você vai ver que é bastante simples, basta fazer aquela meditação que nós fizemos agora há pouco, com 4 simples passos. Depois você vai aprendendo coisas mais aprofundadas. Então, voltando a esse festival, ele celebra então o retorno do Sol ao hemisfério norte. Esse é o grande festival do Sol, né? E o Sol é extremamente importante para todos nós, porque já sabemos, ele é aquele que mantém toda a vida nesse planeta. Tudo depende do Sol. Então a Mãe Terra, ela tem todos os elementos, porém sem a ação do Sol, que é o Pai, isso não pode virar vida, né? Então isso tem um significado bastante grande. Uma outra forma divina, e quando nós falamos sobre divindades, não se assuste, porque o que aparentemente parece ser um politeísmo é, na verdade, formas de um só Deus. Esse é um condicionamento que a gente precisa superar. As religiões indianas apresentam formas de um só Deus. Porém, são várias e várias formas, e todas são consideradas como seres vivos, como a água, o ar, a terra, chamada de Mãe Terra. E existe uma forma da deusa, uma das formas da Mãe Primordial, que se chama Shakambhari Devi ou Shakumbhari Devi. Essa é a deusa dos alimentos. É ela que provê as frutas, as verduras, as folhas, e ela é muito celebrada assim. Essa é a forma da Mãe Divina que nos dá todos os vegetais. E é dito também que Shri Shakambhari Devi manteve o ser humano vivo nesse planeta por 100 anos de seca, orientando quais vegetais consumir. Obviamente que essas plantas conseguiam tirar um pouco de água do que restava, mas essa abundância de água que nós temos hoje, que está novamente ameaçada, não era presente nessa época. Então faz-se um culto muito grande a Shri Shakambhari Devi também nesse mesmo dia. Então você vê uma representação de Shri Mataji em uma celebração como essa deusa Shakambhari Devi. Shri Mataji, então, ela é a forma de representação da deusa primordial, em várias formas. E isso, nesse momento, para você que ainda não tem familiaridade com a Sahaja Yoga, é apenas uma hipótese.
na qual você deve ter uma postura, como a própria Srimati diz. Não acredite em nada do que está sendo dito, mas experimente como um cientista. Considere isso como uma hipótese. Será que é verdade? Bom, de nosso lado, nós podemos afirmar para você que já milhões de pessoas no mundo meditam e sabem que isso é verdade, e você em algum dia, algum momento, vai experimentar isso. Você não vai saber isso intelectualmente. Você não vai entender quem é a Srimati. Você vai perceber, vivenciar. Seja lá onde você estiver, porque a deusa primordial, ela é aquela que faz tudo, cria tudo, provê tudo, ela é onipresente. Então, Srimati é como uma fonte de água. A água tem em todo lugar, mas quando você quer água pura, você vai na fonte. E nós vamos então agora ouvir um pequeno trecho de palestra onde Srimati nos fala sobre o Makar Sankranti e do seu aspecto mais fundamental, que eu não falei para vocês até agora, ou seja, que nós devemos ter uma fala doce, nós devemos ter palavras doces, suaves, adequadas, e nós precisamos, com essa celebração do retorno do Sol, ou com a percepção de que o Sol dá tudo de forma tão gentil e gratuita, nós devemos ter uma voz doce, atitudes gentis, e devemos efetivamente renunciar à nossa agressividade. Então vamos lá? Sugiro que você novamente adote aquela postura meditativa com os pés, as plantas dos pés no chão, as mãos descansando sobre as pernas com as palmas para cima, e feche todos os outras coisas que estão distraindo a sua atenção, porque a palestra de Srimati é muito densa, tem muitas informações. Então preste bastante atenção. Axis of the sun, and that he moves towards the of Cancer. Tropic of Cancer is the one which represents the motherhood. Só fazendo uma pequena interrupção, nesse áudio existe uma interferência na gravação. Então, quando ela aparecer, por favor, não estranhe. É apenas uma interferência que ficou na gravação. The motherhood of the earth. This Tropic of Cancer has passed through quite a big area of land, while the Tropic of Capricorn has not. And the area through which it has passed, it has created different beautiful manifestation of the motherhood qualities on this earth. We celebrate this change because the sun has now moved into the new dimension, so that all over the world there will be the warmth of the sun. Warmth of the sun represents the warmth of God's love.
This is the reason why we celebrate this festival by giving you some sort of a sweet made out of sesame seeds. Sesame seeds are given because they are also heat giving. And now as we are coming from the cold, we come to the hot season in a way, hotter season. So to prepare you with that warmth of the sun, these special things are made out of the seed of sesame to represent the oncoming warmth and the warmth of the sun. Though in India the heat is too much, still people are waiting for this time to come in and they celebrate it with such a warm heart. At this time it is said that we give you this sesame seed and the sugar to eat, but now you must speak in a sweet manner. God God bola means you must speak in a sweet manner. Speaking in the sweet manner is very important. Some people think it is smart to speak in a rude manner, or is very intelligent to be sharp on people. But no one likes this kind of a personality. You may be intelligent, you may be very sharp and smart. Maybe on a television people may like to see you, but not as companions, as friends. To speak in a very sweet manner is a sign of good breeding, good culture and fear of God. Those who fear God will never speak rudely to another person, because in another person also the same spirit is shining. And why should we be sharp or angry with another person who is created by God Almighty as we are created? So this loving, beautiful relationship that we have with each other after Sahaja Yoga especially, let us express in talking to each other sweetly. There are so many ways by which we could be sweet. There are little things if you do. You can create a lot of sweetness, but you need not a sharp tongue, but a sharp memory. I tried these things many a times. Once, one of the Sahaja Yogi, who is a very good Sahaja Yogi and an active Sahaja Yogi, was going in the car with me, and his knife was stolen by the driver or somebody, and got very angry with the driver. I said, forget it, you see, he's a poor man, so he has taken it away, doesn't matter, just forget it. He says, no, it was because it's a present to me from somebody who was in Switzerland, and it's a Swiss knife which I was keeping with me, so I feel sorry that I've lost it. When I went to Switzerland, I bought that kind of same knife for him. When I came and I gave him, he didn't have words to say anything. He said, Mother, how did you remember? After such a long time, how did you manage to get this knife? I said, I have a very good memory. That's the trouble with me. The memory is so good that sometimes I just don't know. I may embarrass some people with my memory. It is that good
I don't forget anything whatsoever. I of course forget all the bad things because no use remembering bad things. No use thinking of that. Because of forgiveness you can always forget the bad things. And if you remember the good things, your joy becomes multiplied. If you try to remember something bad, then your joy goes down. Every time you see a person, try to remember what good that person has done to you. What good that person has. If you have memory for good things, you will have a very nice time. Today is a day to make joy and to enjoy everything and to feel the blessings of God all around us. The sun has come back in his own glory, and we have to wish him all success in the coming year, because in this part of Maharashtra, as you know, there has been no rain, there has been problems with them, and we have to wish him success so that he can bring forth the rain and all that is needed out of his solar energy that we have in this country. And you have to be beaming like the sun when you go back to your countries, that your countries are not so hot as ours are, neither you have that much of warmth there. And you can find that why people are so warm and so much loving, because we have the sun with us. Now you carry the sun with you and you give them love and affection and warmth, and let them feel that the sun has been brought from India by you. Whenever I have traveled anywhere in any country, the sun used to be there very bright. So they said that there's a saying that when the Indians travel, they carry the sun with them. Of course, you can't carry the sun in your pockets, but we must be carrying it in our hearts, the sun. That must be the reason. That's why the sun was shining so well and everybody came out with their good dresses and everything were enjoying. So this is what it is, that you have to carry the sun with you, speaking sweetly today and forever to each other, to be friendly, to be helpful, to be kind, because you are yogis. You are not ordinary people. You are yogis. You represent that category of people who are known for their righteousness, for their goodness, and for their compassion and love. So I wish you all best of luck. Enjoy your journeys, enjoy everything, and pass this joy that you have achieved here to other people, to other Sahajogis, and to other people who are not even Sahajogis. May God bless you with that. Então agora, mantendo essa mesma postura, nós vamos repetir de uma forma bastante simples essa meditação que você deve fazer todo dia. Deixe as duas mãos inicialmente descansando sobre as pernas com as palmas para cima. Coloque a sua mão sobre o coração e afirme para você mesmo: Mãe, eu sou o puro Espírito. Peça à sua mãe Kundalini: Mãe, por favor, suba, venha até o meu coração, abra, ilumina o meu coração. É isso que a sua mãe primordial está aguardando que você diga, que você deseje, que você peça. Por favor, me ajude. Mãe, por favor, venha até o meu coração. Ilumina, desperta todas as qualidades em mim. Agora suba um pouquinho a sua mão até o encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. E aqui, livre-se da culpa. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada.
Agora suba sua mão, coloque-a sobre a testa e perdoe. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. E a partir de agora, pare de se condenar por qualquer coisa. Eu perdoo a mim mesmo. Depois coloque a mão no topo da cabeça, estica os dedos para fora e para cima, palma da mão no centro do topo da cabeça, pressiona para baixo com força e gira o couro cabeludo no sentido horário. E agora que nós temos a realização do si, peça assim: mãe, por favor, estabiliza a realização do si em mim. Ou, se você preferir, mãe, por favor, estabiliza a minha yoga. Então, descansa as mãos, mantenha os olhos fechados só por alguns instantes. Apenas observe, sem reagir. Devagarinho, então, abra os olhos. Chegamos ao final de mais uma meditação online e eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Incentivar vocês mais uma vez a estarem em nossos cursos presenciais, Brasil afora ou no mundo inteiro, porque a Sahaja Yoga é ensinada de graça no mundo inteiro por orientação de Shri Mataji. E aí você tem o site sahajayoga.org.br e lá na aba Endereços você tem todos os locais, dias, horários, telefones, informações. Se você está fora do Brasil e quiser localizar algum centro da Sahaja Yoga, basta digitar sahajayoga.org, sem o BR no final, e aí você abre o site internacional da Sahaja Yoga e você encontra um link chamado Centers Near You. E aí você tem informação em todos os países. Se você tem alguma questão, se você tem alguma dúvida, ou mesmo como que você gostou ou não gostou de algum detalhe dessa nossa transmissão, por favor, preencha esse formulário de feedback que tem aí embaixo, Fale Conosco. E nos diga o que você pensa, como que você sentiu esse nosso programa e peça ou pergunte alguma coisa que a gente possa esclarecer para você. Foi um prazer muito grande estar com todos vocês aqui e nós convidamos vocês a estarem conosco no próximo domingo com mais uma meditação online. Tenham uma excelente semana e meditem. Meditem todos os dias 2 vezes, um pouquinho de manhã e um pouquinho à noite. Isso é o que vai mudar a vida de vocês. Muito obrigado e até lá.